Olá para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, está começando mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente conversa com a turismóloga Fabíola Menezes dos Santos, que pesquisa o potencial geoturístico aqui de Guarulhos. Fabíola, é um prazer ter você com a gente aqui na TV Câmara Guarulhos, mesmo que virtualmente. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês também. Fabíola, você é graduada em turismo, tem mestrado em análise geoambiental, doutorado bem recente agora em geociências e pesquisou esse potencial geoturístico aqui de Guarulhos. Eu queria que você contasse para a gente começar o programa, como é que você se interessou por esses temas, como é que você foi encaminhando sua vida profissional para esses temas? Bom, o meu interesse começou na graduação mesmo, quando uma professora, ela identificou esse meu interesse, em especial voltado para o turismo realizado em ambientes naturais. Ela já me indicou logo de cara, ela falou, olha, como eu percebi que você tem esse interesse aqui na faculdade onde eu fiz a graduação em turismo, na Universidade de Guarulhos, havia um mestrado de análise geoambiental, onde eu poderia me aprofundar melhor nas questões relacionadas ao meio ambiente mesmo. Foi quando ela me indicou a concorrer uma bolsa de pesquisa que havia sido aberta e eu fiz toda a prova, todo o procedimento para estar ingressando no mestrado em análise geoambiental. Foi onde mesmo eu consegui me aprofundar nas questões relacionadas ao meio ambiente, como o turismo, ele pode ali estar caminhando e sendo desenvolvido não apenas como uma atividade econômica, mas também uma atividade que pode contribuir, né, desde que seja bem planejado, com a conservação desse ambiente onde vai estar sendo desenvolvido. E você é daqui de Guarulhos mesmo ou você veio estudar aqui na cidade? Não, eu moro em São Paulo, eu fui para Guarulhos para estudar, mas sempre morando aqui em São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho então do seu mestrado, né, que você pesquisou as cachoeiras aqui da região. E apesar de Guarulhos ter essa grande área verde, esse potencial de geoturismo, a cidade às vezes é vista assim, apenas como um local de passagem. As pessoas chegam pelo aeroporto e já vão embora e nem percebem que tem potencial para você curtir um turismo aqui na cidade. Queria que você falasse um pouquinho de como foi esse trabalho, e como explorar esse tipo de turismo na cidade. O início, né, dessa pesquisa foi muito de um bate-papo com os meus professores, né? A gente fazendo a pesquisa, lendo o material, os roteiros que tem na cidade, o material de turismo, até mesmo o próprio inventário turístico da cidade, a gente começou a identificar que havia pouca oferta de atrativos naturais. Então, daí surgiu a ideia de investigar um pouquinho melhor esses atrativos naturais, né? Identificar esses atrativos naturais. E como os meus professores do mestrado eles já tinham um conhecimento maior, já vinham desenvolvendo pesquisas no município, eles sabiam que haviam cachoeiras distribuídas principalmente na parte norte, onde a gente tem as unidades de conservação, só que ainda não havia sido mapeada. E daí, então, a gente começou esse projeto de pesquisa de primeiro identificar essas cachoeiras, né? Quantas tem, né? Quais a gente poderia estar tendo autorização para fazer trabalho de campo, e posterior a isso, identificar esse potencial turístico que dentro dessas ofertas de segmentos que o turismo apresenta, a gente concentrou no potencial do geoturismo nas cachoeiras. E dentre as que você mapeou, já tem algum tipo de exploração turística? Elas já são conhecidas, as pessoas costumam frequentar? Quantas são mais ou menos? Não sei se você tem esse número exato. Então, nós temos, no nosso trabalho, nós identificamos ao total de 11 cachoeiras, mas tem cachoeiras que estão localizadas em propriedades particulares que, enfim, a gente não obteve autorização de acesso, né? Mas das cachoeiras que a gente teve autorização de acesso, foram identificadas 11 cachoeiras. E, bom, de todas essas cachoeiras, eu diria que apenas a que está localizada no Parque Estadual da Cantareira, no Núcleo Cabuçu,
é que, de fato, existe um turismo sendo desenvolvido de forma organizada, né? Nas outras localidades onde elas estão inseridas, o desenvolvimento, a visitação, ela ocorre muito de forma espontânea, né? Às vezes um vizinho aí fala para um amigo, ou alguém ficou sabendo através de algum post pela internet, e vai e realiza a visitação. Mas sempre, nesses outros lugares, é de uma forma muito espontânea e sem organização. Agora, já no Parque Estadual da Cantareira, no Núcleo Cabo Sul, não. Tem toda uma infraestrutura, tem toda uma série de atividades que são desenvolvidas já nesse local. E o que falta para fazer isso também nessas outras cachoeiras? É uma questão de investimento no setor, de investimento público, divulgação? Como é que você analisa elas não serem exploradas, terem esse potencial turístico, também de preservação ambiental e não serem exploradas? Eu acho que, enfim, acho que são vários fatores, né? Mas a ausência de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo em áreas naturais, eu acho que é um problema não só em Guarulhos, mas em todo o Brasil a gente consegue observar, né? Não é à toa que vários incidentes ocorrem nesses locais justamente por uma falta de planejamento, de entendimento de como essa atividade pode estar sendo realizada. Eu acho que em Guarulhos não é diferente, percebemos que existe um apelo muito voltado ao turismo de negócios, né? Até mesmo é um slogan forte que a prefeitura usa para o turismo de negócios, mas a gente já não observa isso nesses ambientes naturais. Mas, enfim, não é só uma questão em Guarulhos, não, a gente observa isso em outras áreas também. A gente falou do turismo de negócios, fala-se muito em construção de centro de convenção, esse investimento em hotéis que cercam a cidade dessas pessoas que chegam para Guarulhos para fazer reuniões de negócios, mas, de fato, mudar também essa imagem de Guarulhos é difícil, talvez não tenha uma vontade do poder público, talvez, em mudar essa imagem, mas a própria sociedade civil mudar essa imagem, tentar fomentar um turismo, um geoturismo, seria uma alternativa. Eu acho que o problema não está no turismo de negócios, né? Eu acho que o problema é focar apenas em um tipo, né, de turismo. A cidade tem uma diversidade imensa de paisagens, de possibilidades que vão além do turismo de negócios. Em especial, o turismo que é realizado em ambiente natural, ele pode contribuir para a conservação desse meio ambiente, né? Ele pode contribuir para a educação não formal, o geoturismo. Ele, além de ter o caráter de contemplar essa natureza, ele desperta no turista justamente esse entendimento, né, desse território, das características da geodiversidade, do ambiente, da cultura, dos valores estéticos, do patrimônio em si que está ali localizado, e trazer também, através dessas atividades que são desenvolvidas, o bem-estar para a população residente, né? Então, ele apoia muito o turismo comunitário, e que muitas vezes, nesses grandes centros como hotéis, aeroportos, muitas vezes aqueles residentes, eles não têm aquela contribuição direta do turismo, né? Já no turismo comunitário, ocorrendo nesses locais, essa contribuição vai, de fato, para a comunidade, né? Então, além de ter esse caráter de desenvolvimento sustentável da atividade, tem também a primícia de trazer esses benefícios diretamente para a comunidade local. Eu acho isso muito interessante. E nesses locais que a gente está falando, onde estão inseridas essas cachoeiras, que é justamente no compartimento norte do município, ele tem ainda umas características rurais, né? Ele preserva isso, essas características rurais, e muitas vezes essa comunidade ela tem que se deslocar para ir até o centro, em São Paulo, enfim. A gente sabe que a oferta de trabalho, ela não é tão grande ali. Então, o turismo, ele também poderia entrar entrar nesse gargalo, né, de diversificar ali a fonte de economia da comunidade local. E a gente viu também que nesse período de pandemia, de isolamento social, também houve uma mudança no tipo de turismo que as pessoas procuram, porque houve
essa coisa voltada mais ao turismo de natureza, as pessoas queriam um pouco fugir também das grandes cidades, fazer um isolamento em outros locais, mais perto da natureza. Isso fomentou também o geoturismo? É uma tendência daqui para agora também fomentar mais essa área? Olha, eu acredito que o geoturismo no Brasil ainda, ele ainda é um pouquinho tímido, né? Quando a gente vai falar de turismo realizado em ambientes naturais, percebe que logo de cara os visitantes sempre mencionam sobre o ecoturismo, né? E muitas vezes até as pessoas confundem um pouquinho o ecoturismo com o geoturismo. O ecoturismo, ele é um pouquinho mais, pouco não, ele é voltado para a biodiversidade, né? E o geoturismo, falando assim a grosso modo, ele é mais voltado à geodiversidade. Então, a gente percebeu nessa época de pandemia, as pessoas começando a reconhecer a importância de estar no ambiente natural, né? Fora as inúmeras pesquisas aí que comprovam o benefício, né, do ser humano estar em ambientes naturais. Então, eu vejo com bons olhos esse movimento que está ocorrendo sobre o geoturismo, sobre o desenvolvimento dele, mas ele ainda não pode ser considerado como um segmento turístico ainda no Brasil. A gente está começando os estudos, a gente ainda está começando a saber como divulgar as atividades, e nesse sentido, o Geoparque é um local muito propício e que vai contribuir bastante para a divulgação do geoturismo no Brasil. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas na volta a gente vai falar justamente sobre o Geoparque Ciclo do Ouro aqui de Guarulhos. A Fabíola vai contar para a gente um pouquinho desse projeto que tem aqui na cidade. Então não saia daí, daqui a pouco a gente volta com mais Ponto de Vista. Voltamos com um Ponto de Vista, hoje recebendo a turismóloga Fabíola Menezes dos Santos. Fabíola, você começou a falar um pouquinho da importância do Geoparque, né? Então, eu queria tratar um pouquinho mais desse tema nesse bloco. Porque além das cachoeiras, das matas, Guarulhos também abriga o Geoparque Ciclo do Ouro, que traz um componente de interesse histórico também, né? E a sua tese de doutorado trata justamente do Geoparque, né? Eu queria que você falasse para a gente o que é esse Geoparque, como que é a conservação, como é que funciona. Bom, quando eu falo sobre o Geoparque, eu tenho muito como o conceito que eu utilizo é o conceito da Unesco, né? Que ela possui um programa internacional de geociências e geoparque. E a Unesco, é justamente a Unesco que ela define o Geoparque como áreas geográficas únicas, onde locais e paisagens de importância geológica internacional elas são gerenciadas no conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. E é justamente nesse caráter de desenvolvimento sustentável que entra o geoturismo como uma atividade econômica que, além de trazer benefícios para os moradores, ela contribui para a conservação dessa natureza, né? Ela contribui ali para a manutenção da qualidade, não só da natureza em si, mas estabelecendo conexões com a cultura local. E fala para a gente um pouquinho da delimitação do Geoparque Ciclo do Ouro aqui em Guarulhos, né? Onde fica, como é que é essa área? Bom, essa proposta do Geoparque Ciclo Ouro, na verdade, ela se trata de um projeto de geoparque. Os geoparques, eles podem vir a ser reconhecido pela Unesco, tem todo um processo de reconhecimento. No Brasil, hoje, nós temos 3 geoparques que são geoparques globais da Unesco, que é o Araripe, Seridó e Caminhos do Quênia Sul. O projeto de Guarulhos, né, ele não chegou ao status de um geoparque Unesco, ele está em desenvolvimento todos os projetos decorrentes dele. No Brasil existem vários projetos de geoparque e o Geoparque Ciclo do Ouro é um desses projetos. Existe um decreto municipal falando para a criação do geoparque, né, mas isso na prática não tem uma questão de verba ainda, não há uma criação na prática, ainda é um projeto.
dentro da Unesco, esse decreto ele não possui validade, né? Dentro dessa rede municipal, ele não possui validade. Esse decreto mesmo, ele foi criado mais para facilitar os trabalhos, o grupo de estudo, organizar os trabalhos que iam ser desenvolvidos, né? Que é importante a gente falar que desde 2007, vários pesquisadores, né, se uniram juntamente com alguns membros da sociedade civil e juntos eles elaboraram essa proposta de geoparque. No caso do meu doutorado, a gente trouxe mais a contribuição mesmo na identificação e na sugestão de locais também que estão inseridos dentro dessa delimitação proposta para o geoparque, indicação de alguns locais para estar contribuindo com o potencial turístico. Então, o inventário anterior, ele teve um cunho mais voltado ao valor científico, educacional, histórico e cultural, como você bem falou. No meu doutorado, a gente mais identificou esses locais voltados para o uso turístico mesmo, de valor turístico. E quais seriam mais ou menos esses locais, alguns que você possa citar aqui para a gente? Bom, as cachoeiras, né, como desde lá do mestrado, o que a gente observou é que dentro dessa proposta, desse inventário preliminar, as cachoeiras não haviam sido indicadas, então nós realizamos um novo inventário desses locais, indicamos as cachoeiras, alguns mirantes, eles já haviam sido identificado o valor dele educacional e científico, nós identificamos também o valor turístico, e uma coisa importante e muito interessante da gente falar é que todo nesse processo de identificação desse patrimônio, na avaliação e na elaboração de estratégias de conservação desses locais, nós usamos as metodologias participativas e envolvemos os moradores locais também nesse processo, então foi bem interessante. Então, os moradores estão bastante inseridos, então, nesse processo, né? E o que falta para, de fato, ter esse reconhecimento da Unesco? Qual que é o passo a passo para chegar a isso? Bom, é uma série de medidas, né, que a Unesco, ela propõe para o geoparque. Ele tem vários processos. Primeiro, ele envia uma carta almejando, né, estar entrando nessa rede, então ele envia uma carta e ele é tido como um aspirante, e depois vem pesquisadores de fora fazer a avaliação desse patrimônio local. Só que, de fato, esse geoparque, antes de chegar nesse processo, esse geoparque ele já deve ter todas as atividades educacionais, turísticas, tudo ali já em desenvolvimento, que infelizmente não é o que a gente observa hoje nessa proposta, nesse projeto do Geoparque Ciclo do Ouro, né? Os trabalhos eles começaram lá em 2007, 2008, e infelizmente obteve uma paralisação aí desses trabalhos, eles estão ali parados e então ele tem que começar a funcionar na prática para depois ele ter esse reconhecimento, não é assim, primeiro eu tenho reconhecimento, consigo verbas e para criar uma estrutura. A estrutura já tem que estar funcionando. Exatamente. A estrutura ela já tem que estar em pleno funcionamento e mais, esses benefícios que eu comentei com vocês sobre a atividade turística, sobre as medidas de fato para a conservação desse patrimônio já deve estar ali implementado, né? Atividades educacionais relacionadas a esse patrimônio, a divulgação, enfim, são uma série de coisas que já deve estar a todo vigor e, infelizmente, a gente não observa isso ainda nessa proposta. E essa era uma iniciativa, assim, do município, Poder Público Municipal, estadual, quem que paralisou esse processo? Então, ela é uma iniciativa, ela partiu principalmente de cunho municipal, existem alguns projetos de lei parados na Câmara para dar um suporte maior para o desenvolvimento desse projeto, mas, enfim, nada de fato concreto ainda tem sido realizado. Esse é um projeto que exige muito investimento. Para você criar essa estrutura, é algo que o investimento inicial é muito grande, porque a gente até imagina que, por ser um turismo natural, no ambiente natural, não seja algo assim tão custoso.
Eu acho que, lógico, eu acho que investimento exige, mas eu acho que não, a questão não é tanto investimento, porque você pode partir para parcerias com empresas privadas, né? E temos aí o fundo ambiental devido ao aeroporto, enfim, existe aí algumas fontes, né, para estar tendo essas parcerias e esse investimento, mas eu diria principalmente interesse político, né? Eu acho que o interesse político, ele é necessário, né? O poder político, ele tem que assumir o poder dele de propor, né, medidas, de tomada de decisões. Infelizmente, a gente não observa isso. E você falou, inclusive, dos incidentes que já aconteceram no país, né? Em janeiro deste ano, a gente acompanhou o deslizamento de pedras em Capitólio, que matou 10 pessoas que faziam passeio de barco ali na região. E, nesse momento, muito se falou, inclusive, da necessidade de estudo de risco, estudo geológico para fazer esse tipo de turismo. E isso é algo que falta no país como um todo, porque a gente tem, em alguns locais, esse turismo mais voltado para a natureza, mas não necessariamente de uma forma estruturada, né? Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da capacidade de carga, né? O turismo realizado em ambientes naturais, geralmente, ele é realizado de uma forma muito espontânea. E em Capitólio mesmo, a gente pode observar que houve uma visitação, um pico de visitação muito grande, muito repentino, né? Mas os estudos relacionados à capacidade de carga ali, eles quase não existem. Então é muito complicado, até mesmo o levantamento geológico que existe da área, ele está ainda em fases de estudos, então requer uma atenção maior, é importante, são locais que é importante a atividade turística, não só para que a comunidade, para que os brasileiros, elas reconheçam, né, o seu patrimônio, mas também a atividade econômica, os benefícios que essa atividade gera para a população local, mas, sobretudo, essas atividades elas têm que ocorrer de forma a preservar, né, a segurança desses visitantes e também a conservação desse ambiente, né. Então, é muito importante os estudos relacionados à capacidade de carga, para a gente entender melhor como a gente pode organizar essa atividade, né? Como ela pode, de fato, ser realizada para trazer mais benefícios. Até, acho que motivado por esse acidente, saiu agora recentemente um relatório de vistoria do Serviço Geológico do Brasil, mapeando locais de perigo nos cânions do Rio São Francisco. E também mapeou diversos locais que têm um perigo alto para visitação ali. Isso é algo que deveria ser feito em todo o país, em todos os lugares que tem esse tipo de exploração, porque, por exemplo, Guarulhos mesmo, você falou, as cachoeiras aqui não são muito exploradas, mas até numa cachoeira tem um certo perigo, você precisa ter um estudo para poder explorar isso de uma maneira organizada? Sim, e eu acho que Guarulhos, nesse ponto, ela tem um ponto de vantagem, que na verdade, ela já tem um mapa de geoambiental e tem ali dos riscos, das vulnerabilidades, né? Esse mapa, ele está à disposição já no site, através da CPRM, então a gente já tem identificado esses locais e a gente já entende os riscos, possíveis riscos que tem alencado em cada um desses locais. Então, acho que o Guarulhos, em específico, comparado com outros locais do país, a gente está aí um pontinho na frente que a gente já tem esse levantamento. Então, se aqui se quisesse fazer de fato uma exploração, você já tinha um meio caminho andado para fazer de uma maneira organizada. Exatamente, a gente já tem um material aí sólido de outros pesquisadores aí que já começaram as pesquisas e que, enfim, vai fortalecendo cada vez mais, né, o entendimento de como se dá a distribuição dessa geodiversidade, dessa biodiversidade da cidade, e tudo isso vai fomentando para que as atividades elas possam ocorrer de forma segura e organizada também. E quais são as suas perspectivas aqui para a cidade, então, você terminando o seu trabalho de doutorado agora, você falou que está paralisada essa questão do geoparque, mas o que você vê aí para o futuro? Você acha que talvez esse potencial turístico seja de fato descoberto, que o poder municipal consiga ter essa vontade política de fazer políticas públicas para esse setor? Bom, na verdade, eu acho que é mais um desejo, né? Trabalhando com a comunidade, tendo contato com a comunidade, eu pude entender a importância que o turismo ele pode
está agregando, né, a qualidade de vida dessa comunidade, gerando renda, contribuindo, né, desde que seja de fato organizada e planejada essa atividade, contribuindo para a conservação do meio ambiente. Então, na verdade, é mais um desejo, né? Eu espero que o poder público possa aí se apropriar desses resultados de pesquisas tão interessantes que tem já desenvolvidas no município, para que eles possam se apropriar desses resultados e, de fato, implementar, né, as medidas para que, de fato, eles possam olhar com mais carinho para esses ambientes naturais e ver as inúmeras possibilidades que o município ele tem, além do turismo de negócios. E essa população, há também uma sociedade civil organizada que atua nessas regiões, que tenta também reivindicar não só a preservação ambiental, mas esse tipo de desenvolvimento sustentável. Como é que é a força também dessa população para tentar, de fato, reivindicar isso com o poder público? Eu desenvolvi algumas dessas metodologias participativas no bairro Água Azul. Lá nós temos a ONG Ecossocial Água Azul. Ela desenvolve uma série de trabalhos já voltada à questão da preservação da cultura, da história local, e eles também realizam um trabalho fundamental ali com a comunidade de educação ambiental. Então, existe ali várias ações já sendo desenvolvidas para conscientizar mesmo essa comunidade, né? A questão da história relacionada ao ciclo do ouro. E também uma coisa que nós observamos realizando as pesquisas é que essa comunidade, muitas vezes, elas atuam como fiscais desse meio ambiente, né? Eles relataram muito que não há muita fiscalização, que esse turismo, essa visitação que ocorre nesses locais, elas ocorrem de forma espontânea, sem planejamento nenhum, então eles ficam só com os prejuízos da atividade, né? Muitas vezes o visitante vai lá, joga lixo. No Mirante Anguçu, os afloramentos que existem naquele mirante, a gente observa uma série de pichações, e tudo isso a comunidade ela vem atuando, fazendo denúncia junto aos órgãos municipais, mas de fato eles não têm retorno quanto a isso, né? E essa degradação a essa geodiversidade, ela enfim, muitas vezes não tem como a gente reparar, né? E isso é muito triste para o município, é muito triste para a população, né? Traz um impacto muito negativo, né? Um impacto visual muito negativo. Tá certo. Fabíola, eu queria agradecer a sua participação aqui no Ponto de Vista. Então, vamos torcer então, pela sensibilização do poder público para tentar colocar esse projeto do Geoparque para frente. Eu que agradeço e muito obrigada. Obrigada, Fabíola. E esse foi o nosso Ponto de Vista de hoje, que falou um pouquinho sobre o geoturismo aqui na cidade de Guarulhos. Muito obrigada pela sua presença. A gente se vê no próximo programa.